Olá, bom dia pessoal. Bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, tá, pessoal? Sempre agradecer a Ele por a gente tá aqui ainda nessa realidade, tá? Quem que está aqui? A nossa consciência. Porque ela tá usando esse corpo aqui maravilhoso que a gente tem, tá? Para estar experimentando essa realidade aqui física, né? A gente conhece como a matéria física. Então, é esse corpo, tá? Seja ele qual for o seu corpo, é ele que está dando a oportunidade de a gente estar aqui. Por quê, pessoal? Se a gente desencarnar, não tiver mais o corpo, a gente não pode ficar aqui nessa dimensão. Entende? Porque a gente pode ficar, a gente vai ficar sofrendo, a gente fica como espírito aqui, rodando nessa dimensão, a gente fica sofrendo, pessoal, tá? Existe para cada frequência, né, uma dimensão para cada corpos espirituais, corpo físico, tá? Isso eu tenho falado aqui no meu estudo, né? Tem vários estudos sobre isso aqui, meu vídeo aqui, tá? Meu canal. Se vocês têm tempo, né, pessoal, né? Se dedicar seu tempo aí a assistir, a estudar, a pesquisar sobre essas coisas que eu estou falando. Principalmente vocês, né, novos no meu canal, tá, pessoal? Eu vi aí que aumentou aí as pessoas que estão querendo seguir, né? A palavra é seguir, né? Estão querendo seguir, tá querendo acompanhar o que eu estou falando, tá? Então muitas pessoas se inscrevem para querer seguir o pensamento que eu estou trazendo aqui, tá, pessoal? Que é o pensamento da espiritualidade, tá, pessoal? E espero que esteja fazendo bem a você, tá? Se muitas pessoas estão se inscrevendo, é porque deve estar fazendo bem a essas pessoas, né? Continue, tá? Tem que perseverar, tá? Eu sei que é difícil para mim e para você também, tá? Eu tenho minhas dificuldades, você tem a sua, tá, pessoal? Mas é isso, a gente, tá, pessoal? Agradecer por estar nesse corpo, sabe? E o nosso corpo funcionando bem, tá? Nossa, pessoal, é muita coisa para a gente agradecer, tá? E eu agradeço, é por isso que eu agradeço, tá? Eu não posso ter a riqueza como alguns estão mostrando aí, mas a minha riqueza está no meu coração. Se você tem Deus no seu coração, né? Você viu que ontem, né, eu falei até sobre coração no vídeo, né, de que foi o discípulo espiritual, discípulo verdadeiro. Então, a gente tinha que deixar nosso coração livre e abrir nosso coração só para a morada, que o coração é a morada do Pai, é a morada de Deus, pessoal. Né? Cristo também está batendo na porta do coração. Então, não podemos ter nada no coração que manche essa nossa intimidade com o Criador, tá, pessoal? Foi bom, né? O vídeo de ontem é muito bom para a gente nos alinhar, pessoal, né? Com a verdade, para que a verdade estando no nosso coração, a gente não vai procurar a verdade. A gente não vai ser enganado pelos falsos profetas, a gente entende? Mas isso depende da sua consciência. Tudo, pessoal, é decisão da sua consciência, tá? Então, trouxe o estudo ontem para você tomar consciência. Deixa eu ver.
eu vi até um comentário, né, do... Aí eu vi um comentário que eu digo, pessoal, assistiram o meu vídeo de ontem, né, sobre isso, o verdadeiro discípulo espiritual. E essa pessoa diz assim, nossa, eu assisti esse vídeo agora eu não vou ter paz. Agora é que você vai ter paz, né? Porque talvez seja a mudança sua, tá, pessoal? Mas é uma decisão da pessoa, tá? Ainda bem que ela assistiu o vídeo, né? Meu vídeo, mas é para você tomar consciência, né? Agora você toma a decisão. A sua paz vem quando Cristo entrar no seu coração. Agora, é difícil de saber essa verdade, pessoal? É difícil. Mas a gente tem que encarar. A gente quer a verdade ou não? Entende? A gente não tem para onde correr, pessoal. Tá? Não tem para onde correr. Então, por isso que a gente precisa, né? E é uma decisão da consciência da pessoa, né? A gente tem que entender. Se a pessoa não tomar a decisão certa, a gente tem que esperar o momento dela, do despertar dela, né? Ontem até eu falei, né? Que existem momentos, a gente quer que a nossa família, né? Entre na espiritualidade, principalmente quando a gente está se sentindo bem, que a espiritualidade está trazendo bem, Deus está fazendo bem na nossa vida. A gente quer também que a pessoa entre nessa frequência. Mas é isso, pessoal. A gente não pode forçar ninguém a estar na frequência. Mudar o pensamento, mudar as emoções, trabalhar, a gente não pode. É uma decisão. A gente pode, como eu estou fazendo, explanando o conhecimento. Se ela quer tomar consciência, ela toma, tá, pessoal? Tudo aqui é livre, tá? A gente somos livres, livres pensadores, livres para servir a Cristo em espírito e em verdade, tá? Então, é uma decisão dela. E eu espero que cada pessoa que esteja assistindo meu vídeo tome a decisão para o bem, para a frequência boa, sabe? É isso que eu estou aqui incentivando a vocês a mudar a frequência, emanar boa energia, tá, pessoal? É isso que eu estou aqui incentivando a vocês. Espero, né? É isso que sua consciência, tá? Eu estou trazendo um estudo para você tomar consciência. Se você é uma pessoa, nossa, eu sou uma pessoa do bem, eu quero a verdade, eu quero fazer o bem, você vai aceitar isso. Quem está pensamentos mal, gosta da energia do mal, pessoal, ele não vai estar agradando com a minha energia, tá? Mas é isso, faz parte dessa realidade que é a dualidade, né? Então faz parte, existe dois tipos de energia que estão aqui nessa realidade, tá, pessoal? Eu vou tomar um gole de chá aqui para a gente começar nosso tópico de hoje, né, pessoal? Por que eu dei essa introdução toda aqui, pessoal? Porque eu queria chegar nesse patamar aqui, né, das energias, pessoal. Então, o patamar das energias. Qual é o patamar das energias? É o patamar que, como é que se diz? A gente, tudo é energia, a gente está manipulando energia, a gente está emanando energia, a gente está recebendo energia, a gente está sendo influenciado por energia. Então, tudo aqui no universo é energia, tá, pessoal? Para você tomar consciência disso. Porque de acordo com a emanação, né? Eu tinha até falado sobre essa palavra emanação no outro vídeo, né?
Eu digo, não é uma palavra que alguns conceitos aí religiosos usam, né? É no meio espiritualista, eu acho, né? Em alguns meios aí espirituais, usa essa palavra emanação, tá, pessoal? Mas é isso. Então, eu venho tirar toda a nuvem negra que existe na nossa mente, tá, pessoal? Principalmente com muitos conceitos religiosos, tá? Criou muita nuvem negra na nossa mente e como é que se diz? É, faz parte do jogo aqui dessa realidade, tá? Então, faz parte aqui do jogo que a gente tá jogando aqui, tá, pessoal? Mas é isso, vamos explicar, né? O tema de hoje é o que é a emanação energética. O que é isso, pessoal? Nossa, emocional. Que emanação energética? Que coisa é essa aí? É isso, é o que a gente vai estudar, depois a gente vai ver o que é que significa isso e a gente vai estudar também na Bíblia. Será que existe emanação energética na Bíblia? Né? Que é um livro lido pela maioria? Hein, pessoal? Será? Então, vamos aqui, deixa eu ver o que é emanação energética. Aí eu coloquei uma pergunta, né? E por que temos que cuidar da nossa frequência vibracional? Eu já tenho falado do vídeo, tem um vídeo aqui sobre eu falando frequência vibracional. Por que a gente tem que cuidar dessa frequência vibracional? Entende? Então, a gente primeiro precisa entender o que é emanação energética. Depois eu vou falar sobre essa vibração que eu já tenho falado aqui em alguns vídeos, tá? Que é através do pensamento, da emoção, do sentimento, do comportamento, a gente está emanando uma vibração energética para o ambiente. A mesma coisa, tá? O ambiente está emanando energia vibracional para você. É isso, é uma troca, tá? Aí, peraí, pessoal, vamos lá. E o que é emanação energética? Então, o que é isso, pessoal? Ele fala, a emanação energética é um conjunto de vibrações que uma pessoa transmite de forma constante para o ambiente ao redor. Então, você está falando que essa emanação energética é um conjunto de vibrações, então, são vários tipos de vibração que a gente, né, uma pessoa, está transmitindo constantemente para o seu ambiente, aonde ela está. E é através de quê? Vamos ver. Essa emissão ocorre de maneira automática. Então, não tem como controlar. A partir do que a pessoa pensa, sente e sustenta internamente. Então, é brincadeira, não é, pessoal? Não tem como. Pessoal, até aí, não tem como parar de pensar? Não existe isso, tá, pessoal? Ou você pensa para o bem ou pensa para o mal. Não existe isso. Eu não vou pensar mais. Não, não existe isso, tá, pessoal? Então, você vai emanar energeticamente, né, que é um conjunto de vibrações, você vai emanar para o ambiente. Então, ou você suja o ambiente, ou você limpa o ambiente. Não tem o que fazer, pessoal. E você tem que tomar consciência disso, tá? Por isso que eu estou trazendo esse estudo. Eu já tenho falado alguma vez aqui. Nesse estudo, você tem que tomar consciência. Não tem o que fazer.
enquanto a gente vive aqui, a gente tem que tomar essa consciência. E pior que a Bíblia fala sobre isso, tá? Aí, o que mais, pessoal? A qualidade dessa emanação depende diretamente da frequência vibracional mantida no cotidiano. Então, depende de como é que você está vibrando no cotidiano. E a Matrix sabe disso, pessoal. Por isso que ela passa notícia ruim, ela tem música ruim, passa um bocado de coisa para que a sua vibração, né, a sua frequência vibracional seja afetada. E aí afete seu pensamento, afete sua emoção. Então, você aí não vai vibrar positivamente, não vai ter uma vibração boa. Então, e tudo que você lança no ambiente retorna para você. Lembra disso da lei do retorno? Não tem o que fazer, pessoal. Então, a gente tem que cuidar disso. Isso é espiritualidade, a gente cuidar disso. Então, ele fala a qualidade da emanação. Então, qual é a qualidade que você está lançando? Que no seu dia a dia? Qual é? Qual o pensamento? Aí, quanto mais elevada a frequência, então, quanto mais você tem essa frequência vibracional elevada, mais coerente e estável será a energia que a pessoa emite. Então, você mantém um padrão de frequência vibracional. Como é que você mantém isso? É através disso, trabalhando o pensamento, a emoção, o sentimento, tá? Esse que é o nosso difícil, porque a gente está lidando aqui com consciências totalmente desequilibrada, pessoal, tá? Emocionalmente, vibração, tá totalmente desequilibrada. E às vezes é até pessoas da nossa família. E a gente tem que saber lidar, a gente tem que saber lidar ainda. Entender essas pessoas que elas estão num processo de desequilíbrio, tá? Entender. A gente tem que saber fazer isso, pessoal. Não tem o que fazer. É o quê? Você quer sair daqui? Quer sair daqui, quer sair do jogo, né? Então, a gente precisa elevar a nossa frequência. Por isso, quando a gente, como é através da expansão, cuidando do pensamento, é assim que a gente eleva. E é difícil, né? O que mais? Ele fala, a emanação energética não depende do que a pessoa deseja, aparenta, mas do que realmente vibra. Então, não é do que a pessoa a aparência, a emanação. Você pode ver uma cara bonita, pode ver, mas às vezes a pessoa está emanando energia muito pesada. E pior que o inimigo, tá, pessoal? Ele se disfarça de bonito, tá? Mas a gente vai conhecer que é um espírito negativo pela vibração dele. Também aqui você tem que olhar a pessoa, não é pela aparência não, tá? É pela frequência mesmo. A gente que é espiritual, a gente tem que ver pela frequência. Você aí que vai querer escolher uma mulher, você que vai escolher um marido aí, é pela frequência, não é pelo visual não, tá, pessoal? Senão você pode se atrapalhar, se atrapalhar também, tá? Aí ele fala, estado interno desorganizado, mesmo que ocultos, são percebidos energeticamente. Então, mesmo que a sua vibração esteja oculta, é uma dimensão que a gente aqui nessa área não consiga, mas a gente sente a vibração. Influencia tanto a experiência pessoal quanto o ambiente e as relações. Então, influencia, não tem como. A gente é influenciador de outras pessoas. Por isso que aqui fala que
a gente que está no YouTube gravando vídeo, a gente é influenciador, né? Então, estamos influenciando. Agora, a pergunta é, para o bem ou para o mal? Para a energia positiva ou para a energia negativa? Isso você vai ter que analisar. E você vai ter que tomar consciência. Entende, pessoal? Aí o que mais? Ele fala, por isso, entender o funcionamento da emanação energética em sua ligação com frequências vibracionais é essenciais para promover reorganização interna e fortalecer o campo energético. Então, por isso é bom a gente entender como é que está funcionando a coisa. Como é que funciona o jogo aqui energético. Como é que a gente... Então, você precisa. Tem pessoas que nem sabem. Pessoas que estão em grupo, outros grupos religiosos aí, pessoal, nem sabe disso. Está se comportando e nem tá percebendo. Tá? Então, se você tem entendimento sobre isso, né? Sobre essa frequência, é essencial para promover a reorganização e fortalecer o campo. Então, você vai começar a trabalhar seu pensamento, a mente, né? Equilibrar as emoções. Então, procurar ambientes saudáveis, pessoas saudáveis para se relacionar. Nem sempre vai ser possível lidar só com pessoas, tá? Que esteja equilibrado. Então, você vai ter que entender aqueles que estão no desequilíbrio. É isso, não tem para onde correr. Aí o que mais, pessoal? Ele fala a emanação. Você tá emanando aí. Não tem como parar. É um conjunto de vibração que uma pessoa emite continuamente a partir do seu estado interno, então do seu estado de consciência. Por isso que eu estou trazendo aqui tudo para tomar consciência, pessoal. Porque quando você muda a consciência do pensamento, você muda tudo, muda a vibração, muda seu estado vibracional. Tá? Ele fala, essa emanação não depende de intenção consciente. Né? E se você não está consciente, né? Você está emanando inconsciente mesmo. Mais do que está sendo sustentado em um nível emocional, mental e vibracional. Então, um nível emocional, então tem que cuidar da emoção mental e vibracional. Então, da vibração do corpo também. Tudo que a pessoa sente, pensa e vive internamente são traduzidos em um padrão de energia que se propaga ao seu redor. Então, mesmo você parado aí pensando, você está emanando algo, você está pensando em alguma coisa, formando uma atmosfera perspectível no ambiente e na relação. É por isso que a Matrix ele quer assumir a dialética. Assumiu aí vários lugares onde, né, a fala, então as redes aí, tudo ele está dominando, porque ele vai ter que passar ali certo tipo de pensamento, certo tipo de comportamento. Você vê que a gente aqui, nos canais aqui que a gente tem, né, a gente não pode falar tudo. É cortado. Entende por quê? Tem que falar aquilo que é determinado que a Matrix quer que você fale. Tá? Não pode falar outra coisa para mudar a vibração. Então, isso já acontecia desde o tempo de Cristo, dos apóstolos, né? É por isso que Cristo, quase a Bíblia, né? É tudo falado em metáfora, tá, pessoal? Tá falando em metáfora a Bíblia. Porque aquele que estão no mesmo espírito entende o que está se falando.
e os outros não vão entender. Por isso que Cristo fez isso, tá? Os apóstolos, várias pessoas. Aí o que mais, pessoal? A emanação energética se forma dentro do campo vibracional da pessoa. Então, é dentro, é intrínseco, é coisa do pensamento, da emoção, tá? Que muda a vibração do seu corpo, muda tudo, tá? Por isso que quando uma pessoa desperta, ela muda a vibração dela, pessoal. Por isso que se eu despertar um aqui, tá? Já vai ser um karma que vai sair das minhas costas. Né? Porque a gente tem aí nossas, né? Nas costas, né, pessoal? Nossos erros, nossas coisas aí, tá? Que a gente carrega. Mas é isso. Pelo menos aí, se eu conseguir despertar, tirar uma pessoa dessa frequência aí que a Matrix está levando, já vai ser uma glória na minha coroa, tá? Aí ele fala, esse campo composto por camada sutil registra e transmite a frequência gerada pela emoção, predominante pelo pensamento, né? Recorrente pelo hábito mantido. Quando uma pessoa vive em estado de tensão, ansiedade, julgamento, desânimo, essa energia se organiza de forma densa, instável, sendo projetada para fora, como uma vibração desorganizada. Então, você está emanando, né? Se tiver nessa tensão, ansiedade, né? Você está vibrando uma vibração desorganizada. Então, não está saindo com harmonia. Está totalmente desorganizado. Agora, a pergunta, pessoal, a maioria das pessoas, você acha que estão emanando qual energia, qual vibração organizada para o ambiente? Por isso que o mundo está assim, pessoal. Tá? E a Matrix já preparou isso e faz você entrar nesse comportamento. E tem pessoas que acham que o comportamento dela é normal. É normal aqui. Por isso que a gente que é anormal sai dessas coisas, dessa vibração, a gente é tido como doido. Entende agora? Você entende, pessoal? Aí ele fala, por outro lado, quando o campo está sustentado por estado interno mais elevado, com equilíbrio e discernimento, firmeza e clareza, a emanação se torna coerente. Então, é boa, né? A energia emitida é mais leve, estável, expansiva. Ela fortalece não apenas o campo da própria pessoa, mas influencia positivamente o ambiente e as outras pessoas ao redor. Então, é por isso que eu trabalho os meus pensamentos, por causa disso, porque eu sei que vai influenciar na minha vida, eu vou me sentir bem, mais leve, mas se eu estou aqui ensinando essas coisas, né? Vocês que estão ouvindo, vocês sentem essa vibração. Por isso que vocês acham gostoso, nossa, é muito bom aí tal, irmão Soma, positivamente. Por quê? Eu estou influenciando vocês positivamente. Então, por isso que eu tenho que manter essa situação, tá? E não é fácil, tá, pessoal? O que tem acontecendo coisa aqui, eu evito notícia, evito música de baixa vibração, eu evito tudo, tá, pessoal? Fico mais no meu cantinho, é, eu fico mais tranquilamente, eu não procuro muita conversa, muita confusão com as pessoas, tá? Então, eu estou evitando tudo isso, pessoal, para
que quando tu estiver aqui passando esse ensinamento, ela saia com essa vibração, uma energia mais leve, estável e expansiva. Então, que vai expandir a sua consciência. Você vai se sentir bem, vai lhe dar uma calma. Já teve muitas pessoas aqui no meu canal que falaram isso. Nossa, eu estava bastante agoniado, mas comecei a assistir seu vídeo, comecei a entrar numa frequência boa. Por quê? É isso, tá? É isso que eu quero passar. E não é fácil, tá, pessoal? Com as dificuldades aqui financeiras, as pessoas que vivem ao meu redor ainda não entendem isso, tá? Cria problema, tá? Aqui na minha casa mesmo, aqui, tava muita discussão, tá, pessoal? Agora diminuiu um pouco, tá? Mas ainda tem umas consciências que querem trazer essas energias negativas, discutir, sabe, gritar, falar muito alto, essas coisas, tá, pessoal? Então, e isso tudo flui negativamente. Até o ambiente fica pesado. Agora, diminuiu mais, você vê que o ambiente aqui está mais leve, porque eu estava aqui lutando, meditando, orando, né? Falando de espiritualidade aqui. Então, o inimigo que estava aqui, os espíritos, estavam se comovendo, aí, se contorcendo, aí, não querendo ouvir, sabe, me atacando. Então, acontece isso, pessoal. Mas ele vai ter que sair daqui. O meu ambiente, eu quero um ambiente tranquilo, quero um ambiente leve, quero um ambiente gostoso de se viver. Mas tem ambiente aí, pessoal, até na própria casa das pessoas. Nossa, tem ambiente aí na casa que é uma perturbação incrível. Tem pessoas que não conseguem dormir dentro da casa, não conseguem ficar lá dentro da casa porque o clima, a situação é muito pesada por causa dessa emanação, tá? Enquanto essas pessoas que estão vivendo lá não tomar consciência, vai continuar, tá? Não tem oração que resolva, tá, pessoal? Aí ele fala, essa emanação energética é constante, mesmo quando a pessoa está em silêncio ou parada. Seu campo continua vibrando, emitindo sinal. Então, mesmo que você estiver parado, é porque é o pensamento. Não pode parar o pensamento. Então, você está emanando. Não tem para onde correr, pessoal. Aí ele fala, essa vibração é captada de forma sutil. Então, é uma coisa sutil. Mesmo que não seja compreendida racionalmente, é por isso que, em muitos casos, uma presença causa desconforto ou acolhimento, sem que haja palavras ou ações visíveis. Então, mesmo que não haja palavra ali, você só orar, ficar ali meditando, é o que eu fiz aqui. Ó, meditando, orando aqui em silêncio. Então, a sua vibração, ela vai começar a emanar na energia. E os espíritos sabem disso, tá? Os espíritos que estão no lombo das pessoas aí, pessoal, elas sabem. Então, ela vem atacar você, porque quer tirar você da vibração elevada, para você não limpar o ambiente. Então, é assim que limpa o ambiente, tá, pessoal? Não é passando aí só incenso, essas coisas, não. É assim que limpa o ambiente. É o comportamento. É por isso que muitos evangélicos pensam que chega lá, ora, vou orar no lugar, mas depois as pessoas continuam com o mesmo comportamento. Suja de novo. É igual você vai lá, limpa o banheiro, a pessoa vai lá, faz de novo. Você tem que ir lá limpar de novo. Então, para manter limpo a vibração, você tem que manter a vibração. Então, as pessoas que estão ali naquele têm que tomar consciência. Tá? Não tem para onde correr, tá, pessoal?
Me diga aí para onde eu tenho que correr, que eu quero correr logo, tá? Porque é pressão aqui, tá? Aí ele fala: a emanação energética funciona como um reflexo direto do conteúdo vibracional interno. Então, é daqueles conteúdo intrínseco, a nossa mente, a nossa emoção, sentimento, né? Então, vem dessas coisas. Não é possível esconder a frequência a quem sustenta. Então, uma pessoa que tem sensibilidade, né, ele percebe a pessoa. A pessoa pode estar sorrindo, mas a vibração dela está negativa, a pessoa sente, tá? Eu já senti muito disso aí, tá? Aí ele fala, ela se expressa naturalmente no tom da voz, por isso que se eu tiver aqui vibracionalmente baixo, pelo tom da minha voz, você vai ter aquele que é sensitivo, né? Médio aí, essas pessoas que estão me assistindo, ela vai perceber na postura, na palavra, nas decisões, no impacto que uma pessoa causa no ambiente que frequenta. Então, o ambiente que você frequentar, você vai impactar esse ambiente. Com sua voz, postura, palavras, decisões que você vai tomar. Você vai impactar as pessoas. Não tem para onde correr, pessoal. Ou você influencia para o bem ou para o mal. É claro. Agora a pergunta é: analise agora, vocês estão influenciando para o bem ou para o mal as pessoas? Faça análise, tá? É a sua consciência que vai tomar a decisão. Aí ele fala: compreender a natureza da emanação, né? É o primeiro passo para você assumir a responsabilidade sobre o que se transmite e inicia o processo consciente de reorganização vibracional, que transforma a qualidade de energia emitida. Então, compreender essa natureza é importante. É por isso que eu estou trazendo aqui. Para você compreender que você é uma consciência, tem uma mente, tem um campo emocional que está vibrando aqui. Agora, qual é a qualidade dessa vibração? Alguma vibração você está vibrando, tá? Não tem como parar. Aí ele fala, a frequência vibracional, né? Que uma pessoa sustenta e determina de forma direta a qualidade da sua emanação energética. Então, é a qualidade que você está. Qual é? Qualidade boa, ruim, é o quê? Você vai ter que tomar consciência. Todas as vibrações emitidas é consequência do estado interno, mantido de maneira repetida. Então, é uma coisa interna que está ali, pensamentos, né, comportamentos que a pessoa não quer mudar. Então, quando eu estou falando aqui, você começa a tocar em você, você começa a resistir, você está resistindo à mudança. Não quer mudar. E tem muitas pessoas que já aconteceram isso aqui, principalmente no meu canal. Então, está resistindo à mudança, você não quer mudar. Então, porque você não quer mudar a vibração, a sua vibração. Você quer ficar naquela vibração negativa. E fica sofrendo, pessoal. E o pior de tudo é que essas pessoas ficam sofrendo, mas ela fica ali. Fica no umbral. Né? Gosta do umbral. Ah, o umbral aqui é gostoso. A vibração aqui é gostosa. Tá bom. Fica aí. Posso fazer o quê? É decisão sua. Aí ele fala, toda a vibração emitida é consequência repetitiva. Quanto mais elevada for essa frequência, mais ordenada, limpa, estável será a energia que a pessoa transmite para o ambiente. Quando a frequência está baixa, a emanação tende a ser densa, estável e muitas vezes carregada de ruído emocionais e mentais. Então,
Quanto mais ela for baixa, mais ela vai ser densa, pessoal. Né? Então, o que é que tem que mudar? Tem que mudar os ruídos emocionais e mentais. É o que o meu trabalho aqui. Tentando você tomar consciência para mudar a sua mente e mudar a sua emoção. Esse trabalho não é fácil, tá? Tá? Você tá pensando que o trabalho aqui meu... Ah, é fácil, irmão Samuel. Chega lá, abre o vídeo lá, fica lá falando lá, sentado. Ah, é fácil, né? Tá bom. Venha fazer então, para ver se você vai achar facinho aí. Tá, pessoal? Aí o que mais? Frequência vibracional elevada está associada a padrões como clareza, equilíbrio, foco, coerência e responsabilidade emocional. Então, tá ligado com isso, os padrões elevados. Esses estados criam uma vibração mais firme, com um campo energético coeso, que emite sinal claro e organizado. Então, você está organizado, emanando a energia mais equilibrada, tranquila, organizada. E as pessoas sentem, nossa, que energia gostosa. Por que, que as pessoas, quando assistem meu vídeo, nossa, que coisa boa, tal, de se ouvir a frequência, a voz, mesmo com minha voz rouca, as pessoas acham isso bem gostoso ao ouvido dela. Até cantando, né? Eu cantando aqui, falando. Por quê? Porque eu tô no nível de frequência, né? Aonde a energia gosta, principalmente pessoas que tá tão densa, né, pessoal? Numa bracha, quando ela recebe essa nossa energia boa, então é bom você experimentar essa energia. Principalmente pessoas que estão denso, né? Para ela querer sair daquela vibração. Incentivar ela, né? Aí ele fala, essa energia é percebida como acolhedora, segura, estável, mesmo sem a necessidade de palavra. Então, mesmo que você não diga a palavra, você vai estar emitindo, né? É aquela energia, você vai sentir acolhido, vai ter segurança, vai lhe dar uma estabilidade equilibrada, tá? Pessoas que sustentam essa frequência eleva naturalmente o ambiente ao redor. Então, começa a mudar. E é isso que a Matrix não quer, pessoal. Por isso que ele quer, de qualquer jeito, derrubar a frequência daqueles que é desperto. Ele quer desviar totalmente, ele quer, sabe, ele quer derrubar você, quer tirar você da verdade. Para que você não vive, porque você está impactando as pessoas positivamente e está despertando as consciências. Não, não, aí o inimigo, né? A gente está no campo do inimigo aqui, fogo nele. Fogo dado, inflamado do maligno. Então, é uma guerra espiritual. Ele vai usar pessoas até da nossa família, né? Para mexer com a nossa emoção, né? Porque uma pessoa da sua família começa a xingar você, gritar. Então, isso começa a mexer com o seu emocional. É diferente de uma pessoa na rua gritar você. Você não vai ligar muito. Mas quando uma pessoa é da família, isso afeta mais negativo. Então, o espírito sabe, então vai usar essa pessoa que não está na frequência elevada, o espírito começa a usar ela para atacar você. Fogo nele, fogo nele. Tira ele dessa frequência aí, tá? Gerando um impacto positivo nas interações. Então, por isso, não deixa esse cara aí falar de espiritualidade, falar de Bíblia, não deixa não. É uma luta, tá, pessoal? Então, vocês que estão despertos, estão trabalhando a sua frequência, estão emanando, vocês estão sendo atacados, você diz, eu estou fazendo tudo certo, mas por que as coisas não tá dando certo? Não é problema seu.
você está na frequência correta. É as pessoas que estão ao seu redor. Tá? O que mais, pessoal? Ele fala, já a frequência vibracional baixa está relacionada ao estado de ansiedade, raiva, né? Culpa, medo, insegurança. Então, a essa vibração baixa, que é através do PEN, vai trazer tudo isso aqui, ó, raiva, ódio, culpa, medo, insegurança. Então, tá? Pessoa fala assim, eu tô no ódio. Nossa, pessoal, isso é uma vibração, você tá ali numa vibração que o inimigo ali pode usar você a qualquer momento. Não tem o que fazer, pessoal. Tá? A gente só pode cuidar da gente. E a gente pode falar para as pessoas se cuidarem da consciência dela, da espiritualidade dela. Mas se ela não quer, a gente não pode fazer nada. Né? Só pode ficar intercedendo, emanando energia positiva para ver se ela quer entrar nessa frequência. Se ela não quiser, aí siga o seu caminho, né? Aí ele fala, quando essa pessoa predomina um estado interno, a vibração me torna fragmentada. A energia perde sua coesão, se torna ruidosa e interfere negativamente na relação do ambiente. Então, por isso que a maioria do que estão praticando aí estão influenciando aqui negativa. E a gente que é médio, espiritualista, sensitivo, a gente começa a sentir o ambiente pesado, a energia pesada da pessoa, tá? Tem pessoas que têm energia tão pesada, pessoal, que colocam a planta, né? Dentro de casa onde a pessoa está vivendo, a planta começa a murchar. Mesmo a pessoa regando, né? E adubando a planta, então, porque a energia que ele está emanando está interferindo na planta, através do pensamento dele. Então, tem que mudar. Você já viu? Essa pessoa é chamada de seca-pimenteira. Seca-pimenteira, tá? Que ele destrói a planta, a energia é tão negativa que ele destrói a planta. É seca-pimenteira. Mas você já viu falar sobre essas pessoas? Tem essas pessoas, porque a emanação que ela está é muito negativa. Então, a irradiação, a vibração mata até a planta. Mesmo a pessoa regando, né? A planta não resiste, pessoal. Tá? Aí, a emanação desorganizada afeta a percepção do outro, gerando desconforto, pode criar barreira na comunicação, mesmo quando a intenção é positiva. Então, vai criar uma barreira, né? Vai haver discussão no ambiente. A pessoa vai estar totalmente desorganizada. Aí ele fala, essa influência não é sutil, apenas para a pessoa sensível. Aí, mano, então, por isso que as pessoas sensíveis, essa frequência baixa é sentida por essas pessoas. Tá? A emanação energética afeta diretamente o campo coletivo, né? Ambiente com muita pessoa vibrando em baixa frequência tende a gerar exaustão, irritabilidade, sensação de peso. Então, pessoal, por isso que quando eu não vou em muito ambiente movimentado, tá? Você vê que eu vou em shopping, ou eu vou lá na Lapa aqui, né? Esses ambientes onde ali tem muitas pessoas pensando negativamente, pensando um bocado de bobagem, tá, pessoal? Então, ali tem aquele ambiente, tem uma frequência ali muito baixa.
Então, a gente que é sensível, entra nesse... A gente sente logo. Fica o quê? Aí dá o quê na gente? Gera exaustão, parece estar sugando a nossa energia. A gente fica irritado, quer sair dali, sensação de peso. Então, parecendo que tem... Você está carregando uma tonelada nas costas. É o ambiente, pessoal. É o ambiente. Ou você entra na vibe do ambiente, ou você cai fora. Tá? Porque é assim. Porque para você ficar ali neutro é muito difícil, tá? Porque a energia puxa. Começa a puxar você para baixo. Então, começa a trazer sensações muito pesadas, de irritabilidade, você está pesado. Isso acontece muito com médio sensitivo, pessoas que estão com a consciência desperta. Isso acontece muito, tá? É normal. Aí já o espaço onde há mais presença, vibração e pessoas com energia mais organizada são percebidos como tranquilidade, seguro e leve. Então, ambiente mais leve, né? É por isso que aqui o meu canal é um ambiente mais leve, tá? Por isso que tem alguns grupos, tá, pessoal? Criar o grupo onde o ambiente é leve. Mesmo, pessoal, em grupo religioso, né, na igreja, tem lá igreja que é pesado, pessoal, o ambiente. Nossa, teve igreja que eu entrei, tá? Na hora que eu tava perambulando por aí, que eu senti era um peso muito grande. Eu digo, aqui eu vim ficar leve, vim pedir meus perdão por meus pecados, ficar mais leve ou receber mais peso? Mas por quê? Porque tem gente lá na intriga, fofocando, tem gente pensando mal do outro. Então, aquele ambiente ali está um ambiente pesado, mesmo que seja um ambiente que fale da palavra de Deus, tá? Aí o que mais? Aí o que mais, pessoal? Ele fala o que mais? A qualidade da emanação pode ser simulada. Ela reflete com uma exatidão a frequência vibracional que está sendo sustentada no momento. Por isso, qualquer tentativa de parecer bem se estar ou de manter a aparência equilíbrio sem base interna não gera um campo coerente. Então, é o que acontece com as pessoas, né? Pessoas querem demonstrar na aparência que é equilibrada, que é de Deus, né? Isso acontece muito em conceito religioso, tá? Mas por dentro é bagaceira, pessoal. Então não corresponde, não está coerente com a sua vibração. E a emanação transmitida exatamente essa desalinhamento. Então, você está desalinhado, você não está com alinhamento espiritual. Porque você está falando uma coisa, mas seu pensamento é outra. Você está sentindo uma coisa, mas você está até agindo, porque você é de um conceito, dizer para quem é caridoso, mas você não está, não é de acordo com a sua vibração, seu coração. Não está vindo. Por isso que é ensinado, tudo que você vai fazer, faça de coração, como se fosse para o Senhor. Porque senão está fora, pessoal, está desalinhado você. Você só está querendo mostrar para as pessoas que você é boa. Para que você está fazendo isso? Se você por dentro você está por causa da aparência aqui dessa realidade. É um engano. Então, você está querendo enganar. Tá? Aqui vocês vão ficar sabendo para vocês não errarem, tá, pessoal? Aí ele fala, o mundo real na emanação só acontece quando a frequência vibracional é elevada de forma autêntica e mantido com consistência.
Então, tem que ter a vibração elevada de uma forma autêntica. Então, verdadeira. Autêntica significa verdadeira. Então, tem que ser mantida aí com a verdade. Então, a pessoa que emana elevadamente é aquele que se mantém na verdade. Se você mente, se você quer enganar, você sai fora. Você vai entrar na vibração mais baixa. Não tem para onde correr. Eu tenho que falar essa verdade porque para vocês tomarem consciência do que vocês estão fazendo. Porque eu não vou vigiar você. Eu vou estar lá. Tá fazendo o quê? Aqui não é religião para ficar fazendo isso, tá, pessoal? Que tem muitos que ficam fazendo isso. Aí ele fala, a emanação energética de uma pessoa não permanece restrita a seu próprio campo. Ela se propaga, influencia o ambiente, impacta as pessoas e interfere diretamente na dinâmica da sua situação vivida. Então, vai afetar até as outras pessoas. Então, a pergunta é, você vai afetar positivamente ou negativamente? Depende do que você está pensando aí, vibrando, tá? Ele fala, esse processo acontece de forma contínua, automática, independente da intenção da consciência. Toda a vibração que a pessoa sustenta internamente é emitida para fora e interage com um campo ao redor. Então, é isso, tá? É isso que acontece, não tem para onde correr, tá? Atinge o campo ao redor, né? Mas a gente vai parar aqui, tá, pessoal? Vamos parar porque já é 26 minutos. Passou tão rápido, né? Eu nem senti, né, pessoal? Você vê que 50 minutos não tá dando, né? Mas graças a Deus a gente já fez a primeira parte. Aí vou deixar aqui, já marquei aqui, vou deixar para a segunda parte a gente continuar esse estudo, tá certo, pessoal? Então, até a segunda parte.